claro que eu estou nervosa, né? E emocionada. Se eu chorar, relevem. E por que eu estou nervosa? Não é por falar em público, né? Porque, na verdade, dentro do meu trabalho, eu sou palestrante. Mas é porque o tema de hoje é más interpretações. Eu corro um risco enorme de fazer isso aqui. Não interpretando errado somente a palavra de Deus, como até a inspiração desse momento, né? E, então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana, que ela falou, né? Ana Bononi. E eu estou aqui no Projeto Graça. Fui convidada o ano passado para ir no encontro de final de ano, né? Onde eu me senti muito estranha, porque eu era muito crítica, né? Porque até uns 6 meses atrás eu era uma pessoa agnóstica. Eu fui criada no catolicismo, eu passei por outras religiões, né? Espíritas, trabalhei em casas espíritas, tudo até chegar num ponto de questionar tudo e dizer que não sei se existe Deus. Existe alguma coisa, porque só crescer, casar, pagar boleto e morrer não faz sentido. Né? Se for só isso, vamos meter o louco. O que nós estamos fazendo aqui? Né? Então, eu dizia assim, não, alguma coisa tem que ter, mas eu não acredito nesse Deus. E aí eu fiquei pensando assim, o que me trouxe a ser uma pessoa agnóstica? Né? Primeiro, a descrença na humanidade. Eu sempre dizia assim, ó, quando Caim matou Abel, Deus devia ter visto que o projeto dele para o ser humano não deu certo e ia acabar ali. Mas não, ele é teimoso, ele insistiu. Né? Eu sempre dizia isso. A outra coisa é a omissão divina, que eu chamava de omissão divina, ver tanta coisa ruim acontecendo no mundo e Deus não intervir. Né? E a raiva das religiões. Né? O meu pai, quando fez, meu falecido pai, né, quando fez a sua primeira comunhão, foi o único menino que não recebeu escapulário, porque os pais não podiam pagar. E a Igreja Católica é muito pobre, não tem como dar um escapulário para uma criança. Né? Sabia disso? A minha mãe foi criada junto com freiras para poder estudar e poder comer. E as freiras exploravam muito essas meninas em nome daquilo que Deus está pedindo para você. E um dia eu estava numa missa lá na igreja de Lourdes, era Dia das Mães, e entra um menino, eles chamaram um menino que havia perdido a mãe há 7 dias, para fazer todas as cerimônias daquela missa do Dia das Mães, e eu me levantei e eu fui embora. Porque talvez alguém tenha dito para ele que era isso que Deus queria que ele fizesse de homenagem para a mãe. Mas ali eu senti que era a exploração da dor daquele menino. E eu levantei e fui embora, eu nunca mais assisti uma missa. Não voluntariamente, talvez uns casamentos, algumas coisas assim. E eu acho que tudo isso é fruto da má interpretação que a gente faz da Bíblia, né? E hoje seria o episódio, é o episódio 4, né, dessa série que a gente está fazendo aqui no Graça, do Estreito Caminho da Graça, né? E é o episódio sobre más interpretações. A pastora que me inspirou nisso é a Akeldan Feldberg. Até fui pesquisar se a Akeldan era o nome dela mesmo, porque é uma coisa muito atípica, né? E ela fala muito assim, ó, que uma boa lei ela pode se transformar num algo ruim. Assim como uma lei ruim, não obedecida, pode se transformar numa coisa boa, né? Eu não sou do tipo do note, tá? É papelzinho mesmo, assim. E ela começa a exemplificar isso a partir da interpretação que os israelitas faziam sobre sacrifícios humanos. Né? Porque, quando a gente fala no Antigo Testamento, a gente ainda está numa época muito politeísta. Nós temos hoje algumas religiões que são politeístas. Naquela época era praticamente tudo. Né? E tinha muitos desses lugares, esses povos, por onde eles passavam, que as pessoas sacrificavam seres humanos, né? E os israelitas, eles começaram a copiar isso, que como é que é o nome dela? Akeldan. Ela fala o seguinte, que eles tomavam a cultura desses lugares, e que cultura não é uma roupa que tu veste cada dia conforme aquilo for adequado para ti, mas é uma roupa, uma roupa não, a cultura é a maneira que você interpreta o mundo, né? E eles faziam muito isso, né? E
E eu até brinco com o Paulinho e com a Cris que depois do Êxodo, todos os capítulos são assim. E os israelitas não fizeram o que Deus pediu, e daí eles sofreram, foram pedir perdão, Deus perdoou, e aí eles... Tá? E aí volta tudo, e a cada capítulo é a mesma coisa. Eles toda hora fazendo aquilo que não era o que Deus pediu para eles fazerem, e indo lá pedir perdão, né? E eles ofereciam esses filhos porque eles achavam assim... A gente lembra, vê sempre que lê e vê em filmes e tudo, que eles ofereciam, né, gado, cordeiros, tudo, né, para sacrifício, mas para eles oferecer algo que vem da sua própria carne, era como se fosse muitas ovelhas, muitos cabritos oferecidos, né? Eles achavam que isso era o que precisava. E aí a Kildan, ela traz Jeremias 32, 25, 26, se alguém tem a Bíblia e quiser acompanhar, que diz assim: construíram altares idólatras para Baal no vale de Ben-Rimom, para sacrificarem a Maloque os seus filhos e suas filhas, coisas que nunca ordenei, prática repugnante que jamais imaginei, e assim levaram Judá a pecar. Tá? Então, assim, esse lugar, Ben-Rimom, dentro desse lugar tinha um lugar chamado Tofete, que significa fornalha. Tá? E olha só, Maloque, ele era um deus com cabeça de touro e corpo de homem, como o Minotauro na mitologia grega. Tá? E ele era de bronze e ele era aquecido, e eles colocavam os seus filhos de 8 dias a queimar com Maloque, porque estavam oferecendo como sacrifício esse filho. Coincidência ou não, também os judeus circuncisam os seus filhos no 8º dia. Né? E ali a gente vê várias histórias, uma até que já trouxe para cá, que em Juízes tem o Jefete, né? Jefeté, que ele era um juiz e que ele ganha uma guerra, ele disse: se eu ganhar essa guerra, primeiro ser vivo que sair da minha casa, eu vou oferecer para Deus. E quem sai da casa dele? A sua única filha. Né? Esses dias eu li esse trecho, já passei de Juízes, né, em que ela, inclusive, vai sem questionar, sem resistir. Ela só pede a ele que tenha um encontro com as suas amigas durante alguns dias, né, já que ela morrerá virgem, ela queria ter esse momento com as suas amigas, e depois volta e se entrega em sacrifício. A gente tem também Moabe, em Reis 2, ali, que ele joga o filho de um precipício, porque ele está lutando contra os israelitas, e ele joga esse filho de um precipício. E, a partir do momento que faz isso, a Kildan fala que simplesmente os israelitas param e vão embora, e que ela não sabe o que foi que aconteceu ali. Se eles ficaram assustados, pensando: bom, se ele faz isso com o filho, o que vai fazer com a gente, né? E simplesmente pararam. Então, eles tinham muito essa coisa de ofertar esses filhos, interpretando mal essa lei, né? E ali, Reis 17, versículos 16 e 17, diz assim: inclinaram-se diante de todos os exércitos e prestaram culto a Baal, queimaram seus filhos e filhas. Tá? E, na sequência, ela traz assim, ó, Ezequiel 20, 25, 26. Também os abandonei a decretos que não eram bons e a leis pelas quais não conseguiam viver. Deixei que se contaminassem por meio de suas ofertas, isto é, pelo sacrifício de cada filho mais velho, para que eu os enchesse de pavor e para que eles soubessem que eu sou o Senhor. Aqui ela traz que alguns pensadores, como Voltaire, que era antissemita, né, pensadores do iluminismo, pegavam isso aqui na literalidade e diziam: viu? Está escrito ali que Deus pediu sacrifício. Mas ela também coloca, que Santo Agostinho coloca que não, que Deus dá liberdade ao homem de fazer o que quer. Só que também de assumir as consequências disso que quer. E também coloca como talvez uma ironia de Ezequiel colocando isso. E aí eu li isso aqui e eu pensei assim, ó, gente, que Deus reconhece que Ele nos superestimou. Eu vou dizer o que eu quero, como eu quero, e eles vão entender. A gente não entende até hoje, a gente está no século XXI, o ano 2025. E o que eu entendo por isso, gente? Eu não sei se vocês já assistiram uma série que eu não assisti a série, eu assisti umas partes dela, em que um pessoal vive num lugar que tem toda uma redoma de vidro transparente ao redor deles, eles não podem passar dali, né? Então, eu entendo que é uma coisa mais ou menos assim, a nossa compreensão vai até ali.
Isso tudo é transparente, a gente consegue entender que tem um algo depois, mas a nossa capacidade, a gente é uma alma dentro desse corpo aqui. E esse corpo, ele tem limitação de compreender, e ele é mortal, ele tem uma dificuldade de compreender o que é imortal, infinito, uma sabedoria que enxerga coisas que a gente não tem capacidade de enxergar. Né? Então Deus reconhece, pô, eu acho que eu fui rápido demais, né? Eles ainda não estão prontos para isso. E aí eu quero dizer para vocês que eu estou lendo Cartas de Cristo, e lá no início tem uma coisa muito bonita que ele fala, né? E que ajudou a Ana a perder aquele ranço de que a humanidade não deu certo, né? Que ele diz assim, vocês estão conseguindo, vocês estão melhorando. No tempo em que eu andei na Palestina, não tinha direitos humanos. Não tinha leis que protegiam crianças, que protegiam idosos, que protegiam adolescentes. Não tinha as regras de justiça que vocês têm hoje. E eu disse, cara, é verdade, é verdade. Naquele tempo lá eu podia matar alguém, enterrar, ninguém nunca ia saber da pessoa e nem quem foi. Tá? E a advogada concordando comigo que hoje não dá para ser assim, né? Não dá para esconder um corpo, né? A não ser o meu amigo lá que cria uma sucuri, que aí se de repente dá para a sucuri comer, ninguém sabe e ninguém viu, né? A outra coisa que diz ali, né? Então, assim, ó, que Deus reconhece e que nós não estamos prontos, esse corpo. E outra parte que ela traz é Êxodo 34, 19 e 20, em que Deus fala assim, ó, que os primogênitos são dele. Tragam a mim todos os primogênitos, tanto do ser humano quanto dos animais, né? Porém, os burros, não sei o porquê, e o ser humano, vocês têm que vir resgatar. O que é resgatar? É como se eu pegasse o Martim ali, fosse lá, oferecesse a Deus e dissesse, ele é teu. Mas eu resgato e trago ele comigo. Né? Mas eles interpretaram de alguma maneira isso ao pé da letra e disseram, não, eu tenho que matar o meu filho. Né? E esse sacrifício, geralmente, eles faziam quando eles estavam desesperados, né? Estão perdendo uma guerra, não sabe mais o que fazer. Pelo amor de Deus, eu te dou meu filho, mas deixa eu ganhar. E esses dias eu vi e depois que eles ganhavam, eles faziam que nem Samuel, né? Erguer um monumento à minha honra, porque eu ganhei a guerra. Não foi Deus, né? E aí, esses dias, eu vi um card que eu botei até no Instagram que dizia assim, se hoje, tá? Não precisa levantar a mão, tá? Responde só para si. Se hoje Deus te trouxesse tudo que tu pediu, tu ia consagrar Ele ou tu ia postar no Instagram? Que tu conseguiu, que tu que fez. Tipo Samuel, né? Erguer algo em sua homenagem, né? E Deus, assim, ele nunca pediu que a gente fizesse isso, ele nunca pediu sacrifícios, tá? Eu acho até que é por isso que ele depois botou Lacan, disse, Lacan vai lá e diz para eles assim, ó, eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que vocês entendem, né? Porque não foi isso que ele falou, tá? E essa interpretação, ela vem muito do ego. Eu falei para vocês no início que eu participei de várias outras religiões, né? Gente, assim, ó, eu digo assim, ó, eu só não vi o ego ser o sacerdote desses lugares. E não tem uma religião que eu não vi isso acontecer. Nenhuma. Pode ser que um dia eu venha aqui e diga para vocês, aquele dia eu estava errada, mas eu nunca vi isso, certo? E muitas vezes a gente interpreta através do nosso ego e diz, não, porque Deus falou comigo e Ele disse que é assim. Nossa, que coincidência que Deus falou exatamente o que tu pensava. Nossa, né? Deus está alinhado contigo, não é o contrário, né? Deus está alinhado contigo. Ele fala exatamente aquilo que tu pensa, aquilo que tu quer fazer. Não, Deus me mandou fazer tal coisa. Nossa, que coincidência, né? Bem aquilo que tu queria fazer, né? E tu não questiona isso, certo? E aí a gente vai interpretando errado e segregando, tá? Aí ela traz uma coisa muito interessante aqui, né? O quanto a gente segrega e a gente acha que isso é o desejo dele, porque alguma coisa não está indo no caminho daquilo que a gente interpretou que deveria ser. Tem um filme que já foi falado aqui, que é Jesus Revolution,
né, Cris? Que é baseado numa história real, né, americana, onde os hippies naquela época, né, eles eram rejeitados e eles buscavam muitos psicodélicos. E por acaso esse filme Jesus Revolution, o hippie é o Jonathan Hume, que é o mesmo que faz Jesus em The Chosen, né? Ele chega para um pastor que não quer saber de hippie na igreja dele e diz: sabe por que nós estamos usando psicodélico? Porque a gente quer chegar perto de Deus. E você está perdendo a oportunidade de fazer isso para nós. E aí ele convence esse pastor e o pastor começa a trabalhar com eles, não sem ter brigas dentro da sua igreja, né, que não concordam com o que ele está fazendo, né? Inclusive, falando no The Chosen, tem uma parte que me chamou muito a atenção, porque quem me conhece sabe que eu estou assistindo pela 5ª vez, eu assisto pouco às vezes, né? E que Jesus fala muitas vezes ele fala assim, ó, mas isso não está na Torá, isso é tradição oral. Aí eu fiquei pensando, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que tradição oral é a forma como tu interpretou, não é o que Deus quis dizer. E aí tem uma coisa muito forte que ela traz, assim, a Keldan, que é se perguntando assim, e de que maneira nós estamos entregando os nossos filhos a Moloque hoje? E ela traz uma pesquisa, foi feita pela Academia Americana de Psiquiatria e a Associação Americana de Psicologia no anos de 2009 a 2019, pesquisando crianças e adolescentes, tá? E entre os heterossexuais, 6% tinham ideação suicida. Entre os homossexuais, 27% em 2009 e 20% em 2019. O que significa que eles têm 4 vezes mais chance de cometer o suicídio. Mas que essa pesquisa mostrou que, quando eles estão em relação com a sociedade, a população em geral, com tudo que já foi feito de psicoeducação, de socioeducação, eles são mais acolhidos, mas os índices crescem quando esses jovens estão dentro das igrejas. Tá? E aí eu fiquei pensando assim, ó, será que também essa ideação suicida ela não está no inconsciente, depois de milênios de história, como se eu me sacrificar, se eu me doar em sacrifício, Deus vai me aceitar, Deus vai perdoar. E Deus vai me querer. E isso acontece também com mulheres, né? Porque a partir do momento que algumas pessoas, e agora eu vou dizer alguns homens, e homens, desculpa, mas nesse momento eu vou dizer homens masculino mesmo, leram e interpretaram essa Bíblia no sentido de, com isso eu posso ter poder político, eu posso ter poder econômico, e, na verdade, a morte de Jesus foi política, né? E então nós temos assim, ó, que de um lado é as pessoas que interpretam essa lei, as palavras de Deus, como uma forma de domínio, e por outro lado é as pessoas que interpretam a palavra de Deus como eu preciso me subjugar para ser aceito. Então, tem uma frase que ela diz ali, nesse episódio, que eu achei muito forte. Ela diz, o soco na mesa passa a ser o soco no rosto. E o silêncio, porque Deus quer que você compreenda Ele, Deus quer que você veja Ele como um ser humano. Hoje, aqui a gente estava falando sobre isso, né, Cris? Eu posso respeitar uma pessoa, Deus quer que eu respeite essa pessoa, Deus quer que eu não faça mal a essa pessoa, Ele não me obriga a conviver com a pessoa, só a respeitar, né? E aqui já foi também? Aí eu pensei, tá, então, o que Deus quer de mim? Como é que a gente vai... Qual é a solução, então, né? A gente já entendeu aqui que Deus nunca exigiu sacrifício, a gente já entendeu que nós somos limitados para buscar, para entender o que Ele quer dizer. Então, o que a gente faz, né? Primeiro, eu acho que é, com humildade, reconhecer essa incapacidade de tudo compreender. E como isso vem ao encontro do que nós fizemos ontem, né, Cris? Reconhecer que eu sou vulnerável, que eu sou falho, né? Em Mateus 7, 12, Jesus fala assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Outra coisa que eu, Ana, faço é me perguntar se aquilo
que eu estou interpretando humaniza ou desumaniza o outro, que foi algo que eu aprendi aqui no Graça, né? E a gente precisa se perguntar o quanto eu me desumanizo quando eu penso que se eu fizer isso, Deus vai me punir, se eu fizer isso, Deus não vai, ou eu vou fazer tal coisa, ou me sacrificar em tal coisa, para que Deus possa me aceitar, né? A Keldan também ela cita Miqueias 6:8, que ele diz assim: ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige? Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Eu achei legal isso aqui, com o seu Deus. Ele não está nem exigindo que tu seja de uma religião, né? O seu Deus. E voltando a Mateus 12:7, Jesus diz assim: eu desejo misericórdia, não sacrifício. Porque se a gente for por ele, a gente ouviu o que ele falou, 3 palavrinhas: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isso basta. É isso.